E aí, boa tarde, pessoal. Aqui nós somos a equipe de Jauru. Eu sou o professor Roberto e, juntamente com meus colegas, professor Alessandro e professora Josiane, nós vamos apresentar aqui o vídeo lá como exigência do módulo 2, desenvolvimento, ensino e aprendizagem na perspectiva da educação inclusiva. Primeiramente, me apresentando, né, professor Roberto, sou habilitado em pedagogia, estou atuando também com as disciplinas de matemática e apresentando aqui as minhas características, né? Tenho 54 anos, né? Há 30 e poucos anos na educação e ainda os cabelos ainda estão começando a branquear agora, né, Josi, né, Alessandro? E os óculos, né? Experiência do tempo aí de serviço. E aí, falando sobre a questão da linguagem, é interessante mencionar que, sobre a questão da linguagem, ela está presente em todos os aspectos, em todos os contextos, né? Desde a linguagem verbal e não verbal, né? Essa interação, essa questão da linguagem, como diz o Vygotsky, faz parte da interação, desde a observação, desde como a criança se interage, como ela se comporta de acordo com as ações e contrações. Então, a gente observa, então, no ambiente escolar, a importância do professor estar levando em consideração essa questão da observação dos tipos de linguagem, seja linguagem corporal, linguagem não verbal, ou seja, todos os tipos de linguagem, né? Alessandro. Boa tarde, meu nome é Alessandro, eu tenho 43 anos, né, sou professor de Geografia, formado também em especialização na área de Geografia, mestrado em Geografia, e tenho cabelos castanhos, né, com meio grisalhos, que vocês estão vendo, olhos castanhos, né, estou usando uma camiseta branca de botão e ao fundo tem uma parede de PVC. E, juntamente com meus colegas, como requisito para a formação do nosso curso, teríamos que apresentar, né, um vídeo sobre, no caso, linguagem. Linguagem, como o colega Roberto acabou de dizer, eu vou enfatizar, reforçando a ideia, na questão da linguagem, na aprendizagem do aluno, da criança, verbal e não verbal. São as experiências que eles vão adquirindo no seu dia a dia, no seu cotidiano. E como a linguagem é um arcabouço de Vygotsky, que fala muito sobre essa situação, então o que ele diz, né? Que a criança, o desenvolvimento da criança não é somente ali só nos conteúdos, então nós temos que o professor tem um papel de mediador desse processo de aprendizagem do aluno. Você está observando e também está apresentando novas experiências, atividades diferentes, para que a gente possa observar neles o que eles estão evoluindo na sua linguagem verbal e não verbal. Como o professor disse, físicas, né, ali no seu desenvolvimento físico-motor e também, né, da sua psico, né, no estado de pedagogia você vai ter a questão motora, e você vai ver, e a aprendizagem também verbal e não verbal, os dois. E o desenvolvimento humano, sem interação social, não há aprendizagem. Para Vygotsky, também no nosso entendimento também. Né, como diz a área de geografia, a questão social e no coletivo. Através das nossas experiências de seres humanos, vai criando novas experiências, e nós temos que arcabouços culturais. E as crianças também vão trazendo da sua vivência, traz para a escola, e o professor é o mediador de observar o que essa criança está trazendo de casa e o que ela está desenvolvendo aqui na escola e o que o professor pode fazer para melhorar isso, para estar, né, aprimorando. Ao meu entender, no que eu li também, dessa questão. Espero, assim, ter contribuído aí para o desenvolvimento desse curso nosso aí. Aí vou passar a palavra para minha colega Josiane. Eu sou a professora Josiana, sou branca, tenho cabelo cacheado, olhos azuis, uso óculos, estou usando camiseta verde. Ao fundo tem uma parede com uma janela e as cortinas estão abertas. Então, segundo o Vygotsky, ele fala sobre a mediação semiótica. Josi, centraliza a câmera. Ai, desculpa. Aí. Segundo Vygotsky, a mediação semiótica, ela se refere
ao uso da linguagem, por exemplo, para mediar a relação com o indivíduo e o ambiente. Isso permite a internalização dos processos culturais e o desenvolvimento das funções psicológicas. É através da interação da linguagem que o indivíduo constrói significado e desenvolve suas habilidades. Por exemplo, no artigo Desenvolvimento e Deficiência na Perspectiva Histórico-Cultural, tem um exemplo de uma criança atípica, em que essa criança ela estuda, ela é cadeirante, eles chamam ela de Andy, e essa criança ela não verbaliza, e uma professora, inclusive, reteu essa criança para ela não ter que ir para outra escola, porque ficou sensibilizada, ficou com dó dela. E no ano seguinte, ela sempre explicava para a professora como que ela trabalhava, ela conversava com ele, mas ela não fazia, não colocava esse aluno para interagir, não tinha uma mediação para estimular esse aluno, para ele conseguir desenvolver. Então, essa professora ela faz uma interação bem importante. Ela coloca um aluno típico para ajudá-lo a tomar água. Ela coloca um copo de água na mão dele, esse aluno ajuda ele pegar, sentir esse copo, ajuda ele tomar essa água. Então, cria uma interação e um desenvolvimento para esse aluno, essa construção, tanto para uma quanto para outra, essa troca de experiência, essa mediação do professor com os alunos, principalmente na educação, é muito importante. Muito bem. Mais alguma consideração, Alessandro, Josi, para nós já encerrarmos, senão ultrapassamos o nosso tempo. Eu acho que foi bem contemplado com a fala da Josi e nós estamos tudo ok. Ok, então encerramos então a nossa roda de conversa. Valeu, gente, muito obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Falou. E aí?